Boa noite a todos. Boa noite, senhores presidentes, senhores vereadores. Boa noite ao pessoal que está se fazendo presente hoje nessa audiência pública sobre estacionamento rotativo. Nós somos da Comissão de Infraestrutura, eu, vereador Josmar, vereador Vardão, vereador Pomati e vereador Ranieri. Esse projeto ele está em andamento ainda nessa casa e a gente achou por bem realizar essa audiência pública para ouvir a opinião de vocês, né? Primeiramente, a gente vai passar hoje a palavra para o chefe do Departamento de Trânsito aqui do município, o senhor Gesiel, e, posteriormente, a gente vai abrir espaços para perguntas, para esclarecer dúvidas, tá bom, pessoal? Aí, quem quiser fazer perguntas, é só dar o nome e se dirigir até a tribuna. Gesiel, por favor. Boa noite a todos. Senhora presidente, então, dessa comissão, Marina, parabenizar a iniciativa dessa audiência pública, também o presidente da Câmara, vereador Gabriel Vieira, a todos os senhores presentes aqui neste lugar, que estão preocupados e estão nesse projeto de extrema relevância para o futuro da mobilidade urbana em nosso município. Aos senhores internautas também, gostaria de dizer, comentar um pouquinho, que gostaria de estar aqui não para expressar a minha opinião particular, mas sim dados técnicos que estamos realizando e realizamos através do Plano de Mobilidade Urbana, que foi realizado em 2019, a qual trouxe a Plano de Ação número 9, o estacionamento rotativo, para resolver os conflitos que temos no trânsito e na mobilidade urbana, principalmente na área central em nosso município. Temos algumas slides para apresentar com esses projetos, a qual apresentamos também na audiência pública que foi realizada em outubro do ano passado, dia 11 de outubro. Também realizamos uma enquete no mesmo período de uma semana, a qual teve uma importante participação da comunidade e que a enquete foi aprovada, a maioria a favor, né? Então, resolvemos então trazer a apreciação dos senhores vereadores, que de fato serão os senhores que irão decidir sobre o futuro e o progresso do nosso município, a evolução do nosso município, se é o momento de darmos esse passo tão importante para o futuro do nosso município ou não. Eu gostaria que o Diego nos ajudasse, então, explanando o porquê nós estamos trazendo a apreciação dos senhores vereadores este projeto. Com o slide número 2, 3... Eu gostaria de ser rápido nessa apresentação, porque estamos aqui mais também para ouvir a opinião dos senhores que estão aqui presentes, que se interessam pelo assunto, e que vai trazer, então, uma grande mudança nos hábitos, nos estacionamentos, na ocupação das vagas e a demanda de vagas que hoje é menor que a oferta, principalmente na área central do nosso município. Então, pode passar. Vamos correr rápido aqui, só mais o que mais interessante aqui um pouco como funciona o Sistema Nacional de Trânsito e a função do Departamento Municipal de Trânsito, Administração Municipal, qual temos a função de educação, fiscalização e engenharia viária. Pode passar. Vamos. Também algumas ações que realizamos através do departamento na área da educação, com a escolinha de trânsito e ações de conscientização para o trânsito seguro. Podemos passar? Problemática do trânsito na área central. O grande aumento da frota veicular, de novos condutores habilitados, somado ainda à visão de cidade interiorana, a qual muitos condutores ainda não estão preparados para acompanhar essa evolução. Encontramos uma série de problemas, principalmente na ordenação do trânsito, principalmente na área central. Pode passar. Então, temos aqui os dados atualizados. Procurei até atualizar mais recentemente. Os dados são do IBGE na parte de baixo e em cima do DETRAN, a qual indica que já estamos aí com mais de 20 mil veículos emplacados em nosso município. Considerando todos que saem de circulação, esses não estão contando aí. E, então, nesse ano de 2022, 2023, passamos esta marca de mais de 20 mil veículos para uma população habitacional que não se alterou muito, continua aí na casa
dos 28 a 30 mil habitantes. Podemos passar? Ainda com dados do CFC, a qual apontam mais ou menos em torno, então, uma média de 350 novos condutores nesses últimos anos que são habilitados a circular em nossas vias no município de Lagoa Vermelha. Pode passar. Encontramos, então, diversos problemas, como é da maioria de conhecimento de toda a comunidade. A principal é a falta de vagas, mas acarretando outros problemas, como veículos parados em cima de faixas de segurança, impedindo a passagem de pedestre, reserva de vagas públicas com cones para carga e descarga, gerando conflitos na utilização dessas vagas, veículos de passeio e de descarga parados em fila dupla, e condutores ocupando vagas priorizadas sem a devida credencial. Pode passar. Aqui alguns exemplos, então, desses problemas ao qual registramos aí num dia, segunda quinzena do mês, já não é mais tranquilo ainda considerado o trânsito, mas então temos várias fotos aí, se puder ir passando, pode ir passando. Aqui, veículos estacionados em cima da faixa, muito comum. Pode passar. Reservas de vagas irregulares. Descarga em fila dupla, muito comum também nas vias no período comercial. As vagas priorizadas, muitas vezes ocupadas por pessoas sem credenciais. Pode passar. Então, a falta de fiscalização priorizada ao trânsito, o que ocasiona a sensação de impunidade. Muitas vezes, nós sabemos aí que o serviço da Brigada Militar é mais direcionado à segurança pública e, em segundo plano, com o convênio que temos com a administração municipal, está o trânsito. Mas a principal função deles é a segurança pública, deixando, então, um déficit nessa área da fiscalização do trânsito. Pode passar. Vamos aqui, então, o cenário atual da mobilidade de transporte que nós temos, onde hoje, tudo que quando se falamos em trânsito, a primeira coisa que nos vem à cabeça é os veículos, né, que ocupam, então, as áreas, as ruas e avenidas. Em segundo, carros de transporte, ônibus terceiro, em quarto lugar, lá, os pedestres e motociclistas, e em quinto, os ciclistas. Esse é o cenário atual, realizado nos estudos do Plano de Mobilidade Urbana. Pode passar. O Plano de Mobilidade Urbana, então, contemplou a visão ideal para a mobilidade urbana, onde as pessoas sejam valorizadas, dando mais espaço para as pessoas ocuparem a nossa área central, ou seja, por último, lá em quarto lugar, os veículos, segundo os motociclistas, os ônibus em terceiro lugar, e quarto, então, os veículos de transporte. Quinto lugar, aliás. Pode passar. Aqui a taxa de ocupação, onde 50 pessoas ocupariam um espaço de 50 metros quadrados em um ônibus, ou então mais de 100 metros sendo de veículos, né? Pode passar. Tudo isso faz parte do estudo de plano de mobilidade. Agora temos, então, o estacionamento rotativo como uma alternativa à solução de diversos desses conflitos que estamos presenciando hoje em nossas ruas. E como vai ser esse funcionamento, eu gostaria de deixar, então, para posteriormente responder algumas dúvidas, assim que os senhores tiverem, a respeito do funcionamento. Claro que é de conhecimento de quase todos que estão aqui, o que é o estacionamento rotativo. Temos cidades vizinhas, Passo Fundo, Vacaria, que há muitos anos já existe esses sistemas. A cidade de Marau, também recentemente a cidade de Tapejara, também está agora trabalhando também no mesmo sentido, a qual eles já tiveram uma experiência de estacionamento rotativo não pago e a qual não foi funcional. Nós estamos, então, propondo, através da administração municipal, a implantação não somente desse projeto, mas também de projetos comutados, como é o transporte coletivo urbano
e também a reestruturação do Departamento Municipal de Trânsito através da criação de agentes de trânsito para fiscalização e ordenação do trânsito, principalmente na área central. Eu gostaria de me limitar a esse momento também a ouvir aos senhores e possivelmente posteriormente também esclarecendo algumas dúvidas, aquilo que nós pudermos e temos diante dos estudos que realizamos e também do plano de mobilidade urbana. Obrigado. Muito obrigado, Gesiel, por enquanto. Primeiramente, eu gostaria de colocar a palavra à disposição da plateia. Se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão. Tem que ser aqui na tribuna. Isso. Melhor. Pode fazer a pergunta. Minha dúvida é com referente a que modelo vai ser o estacionamento. O brico continua como está? Como está? Não, o plano de mobilidade urbana não prevê estacionamento oblíquo na avenida, por ser algo que vai causar um transtorno maior ainda, reduzindo a uma faixa. Hoje temos duas faixas de fluxo. Então, se nós fizermos oblíquo sem mexer em praça, porque as praças e canteiros são um patrimônio cultural do nosso município, não podemos mexer. E fazendo esse estacionamento oblíquo, além de reduzir a uma faixa de trânsito, a uma faixa apenas de fluxo, também causaria grandes problemas, não para estacionar, porque estacionar é fácil. Agora, para tirar desse estacionamento, causaria, então, o travamento de todo o trânsito nessa faixa. Então, o estacionamento que está sendo propondo é o estacionamento rotativo, a exemplo de Vacaria, de Passo Fundo e de diversas cidades, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a solução apontada para áreas de grande atividade econômica, comercial, institucional e também de serviços públicos, como é o centro da nossa cidade. Bom, Gisela, o seguinte, nós participamos desde o início do projeto e sabemos que tem no projeto o ônibus coletivo urbano, né? E, na verdade, para o comércio seria muito interessante que primeiro fosse implantado o ônibus coletivo urbano, até na função, porque muitos funcionários do comércio que moram nos bairros e, obviamente, eles têm que se deslocar com veículo. E aí esse veículo vai ficar estacionado durante o dia, tomando todo o espaço, que é pequeno. A gente circula, às vezes, 2, 3 vezes no centro e não acha uma vaga para estacionar. Tá? É muito importante o estacionamento rotativo. Eu vejo até porque há uma desorganização no nosso estacionamento, onde as pessoas não estão respeitando nem as vagas que têm prioridade, nem faixa de segurança e nem portas de garagem. Mas o importante seria, o primeiro passo, no ver nosso, do comércio, seria o transporte coletivo. Então, essa mesma discussão aconteceu em 2015, né? Mas nós entendemos que faz parte, são projetos comutados, né? Um depende do outro para poder ser funcional. Se nós implantarmos hoje o transporte coletivo, a qual nós já tomamos essa iniciativa de levar à licitação o transporte coletivo, sabemos que é o dos mais problemáticos desses 3 projetos, seria o transporte coletivo na parte funcional, a exemplo de diversas cidades, não importa o tamanho da cidade grande, cidade pequena, enfrentam problemas, inclusive hoje está sendo debatido em Brasília também, uma nova forma de licitar esse transporte coletivo urbano. Mas nós tomamos a iniciativa, sim, de levar
a licitação e a qual foi retirado a pedido do Tribunal de Contas do Estado para a avaliação através de uma nova lei que surgiu recentemente, onde todos esses projetos de transporte coletivo, seja em qualquer cidade, tem que ser analisado pelo Tribunal de Contas antes de ir à licitação. E então foi levado ao Tribunal de Contas, eles analisaram e fizeram diversos apontamentos dentro dos estudos que nós tínhamos. E provavelmente mais ainda, como é ainda um novo modal de transporte em nossa cidade que não existe, assim como outras cidades que já têm esse transporte coletivo enfrentam problemas, nós vamos começar do zero, né? Começar do zero. E ele tem que ser autossustentável. Então, os apontamentos que o Tribunal de Contas foi, a maioria no número de usuários que poderiam utilizar esse transporte. Então, talvez nós devemos provocar uma situação e levar a implantação do transporte, do estacionamento rotativo no mesmo instante que o transporte coletivo e também a fiscalização através dos agentes de trânsito. Então, quer dizer que, mesmo sendo aprovado aqui na Câmara de Vereadores, ainda levará um certo tempo para nós colocarmos em funcionamento e queremos colocar os 3 projetos juntos em funcionamento. Boa noite a todos, vereadores e todo mundo que está aqui, né? Eu acho que o objetivo é nós trocarmos ideias, informações e cálculos, quem sabe até em certo ponto. O que eu percebo? No meu ponto de vista, respeitando opiniões contrárias de toda forma. O que eu percebo? Lagoa é uma das poucas cidades no Rio Grande do Sul que é privilegiada com essa vasta avenida, com 4 vias de estacionamento na área central e mais 2 vias na Benjamin Constant e a nível castelano, larguíssima. E as transversais, com exceção da Pai em Filho, também são largas. Certo? Uma pergunta que vai trazer uma cadeia de perguntas. Qual é o valor da hora? Já está definido? Então, isso passa por um estudo tarifário. Um estudo tarifário, a qual existe uma metodologia, certo, que até vou colocar aqui. É R$1, R$2, 3? Isso, R$1 meia hora, exemplo de cidades vizinhas, certo, como Marau, que está sendo cobrado R$1,90 a hora. Passo Fundo foi aumentado, não temos esse valor, mas até a audiência pública do ano passado estava R$1,50, Vacaria R$2, Carazinho R$2, Erechim R$2,35, Caxias R$2. Então, o que leva-se em conta a metodologia para o valor seria a taxa de ocupação, certo, taxa de respeito, taxa de ocupação efetiva, certo, concentração. Então, isso leva a valor à alteração desse... A pergunta tem um motivo. Nós temos o comércio aqui no centro de Lagoa, ativo e também sofrido, né, com a série de tributos. Você tem alvará sanitário, inspeção de bombeiros, impostos, ICM, os colaboradores que são contratados também há um custo para o empresário, no caso que contrata, o empresário, dono da loja, o colaborador, funcionário, mora lá no bairro Alto da Lagoa, exemplo, mora lá na Suzana. Tem um meio de transporte, como o gráfico mostrou, Lagoa tem 20 mil carros. Tem 66% dos habitantes é carro também, né? A proporção dos habitantes são 66%. Então, a maioria, o bom seria se todo mundo tivesse um carro, mas dá para nós colocar Lagoa e Biraiaras tudo dentro de carro e sair para o mundo, que a gente tem carro suficiente, certo? Então, você vai ter um colaborador ou um proprietário de uma loja, um comércio, isso é bom que os vereadores façam a conta e a gente faça a conta, que vai ficar 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, por dia são 8 horas, vezes 2, vamos supor, teoricamente que seja R$2, são R$16 por dia. E em 20 dias são R$320 por mês. Num ano, são 3.200 mais 320 mais 320, são quase R$4.000. Então, se paga o tributo de ISS, QN, paga os tributos de todos os impostos, como eu já citei, alvará sanitário, etc. e tal, precisa do meio de transporte para ir.
como todo mundo não, 66% da população tem carro, eu vejo que Lagoa é privilegiada, o que precisa é conscientização. Às vezes um colega tem um carro e mora perto, vamos junto para o serviço. Agora vão cobrar R$2 por hora. O sujeito mais flutuante, um outro exemplo, que não seja um proprietário de loja, é interessante analisar isso, porque vai haver um custo no bolso, vai ser muito bonito. Vamos ter que nem Passo Fundo, que nem Tapejara. Tapejara as ruas são estreitas, a Lagoa tem umas alamedas, dá licença. Aí você vai ter um custo financeiro para o sujeito que vem no Banco do Brasil, tem que ir no Sicredi, tem que ir no Banrisul, vai gastar 2 horas, 4 pila. E tem que fazer isso todo dia. Então são R$4 por dia, vezes 20 dias por mês, certo? Então vai ser R$800 por mês. Vezes, não dá R$800 por mês. Vai dar por dia, por mês. Por mês. Então, 80 por mês, R$800, 960 por ano. A mais, para um estacionamento que você já paga. IPVA, que é uma fortuna. Que o Rio Grande do Sul é um dos mais caros. Então, há de ser muito bem estudado aí, os representantes do Legislativo, a gente que está aqui, que eu acho que é pouca gente de Lagoa que veio aqui para verificar isso, porque num primeiro estágio pode ser uma beleza. Outro fator, quem é que vai fiscalizar? Daí vem o fator humano, o treinamento. Eu já fui muito mal recebido por agente fardado de azul, achando que é autoridade poderosa acima do bem e do mal. Outro fator, a qualidade da prestação do serviço de quem vai fiscalizar, caso seja aprovado. Eu, particularmente, espero que não, porque eu estou sempre rodando, meu negócio é estar para cima e para baixo, preciso de estacionamento. E só que é o seguinte, você tem ali no Sicredi, que às vezes é difícil, no hospital, você dá 2 arrodeadinhas, você já arrumou a vaga. E tem. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que é cedo para a Lagoa implantar um sistema desse, dado as dimensões das ruas. E, aproveitando o gancho, que pode não vir a calhar, mobilidade. O ciclista é o menos. E está ocupando uma faixa, vou dar um exemplo. Na descida da 14 de julho, pode sair daqui e lá olhar. Só tem brita, não passa um bicicleteiro na descida da 14 de julho, que é central, que é uma rua larga, entre a Afonso Pena e a Benjamin Constant. Não passa bicicleta. Só tem brita. E a rua está estreitada. Então, eu acho que parabéns para o município, parabéns para tudo, o asfalto que fizeram na circular lá no Pedregal. Nossa, aqueles quebra-mola ficaram macio de passar, excelente. Por outro lado, aquele canteiro ali na entrada, pelo amor de Deus, quase atropelei uma porta do Amarok agora na escolinha. A mulher abriu a porta, eu passo por ali todo dia, foi bom. Mas foi por isso aqui. Então, há de se repensar. A ideia é boa, botou na prática, não foi boa, não custa admitir, trocar de ideia, né? É a minha opinião. Obrigado. Era mais um custo financeiro durante o ano para quem ficou bastante no estacionamento. Já tem uma carga pesada em cima do... Na verdade, eu faço minha... Boa noite a todos, desculpem. Na verdade, eu faço minhas as suas palavras. Tudo o que eu gostaria de dizer aqui, agora, nesse momento, ele me representou. Só gostaria de complementar que há dias venho tentando me inteirar desse assunto e procurar alguma coisa que me convencesse de algum benefício que isso traria para o nosso município. E até então, nada me convenceu. E com tudo que eu li e escutei, nenhum representante eu escutei nenhuma preocupação quanto aos nossos trabalhadores do centro da cidade, o que esse colega agora frisou. Eu penso que trabalham no centro da cidade, porém não moram no centro da cidade. Moram nos bairros, moram mais afastados e precisam se deslocar para o centro da cidade. O comércio, a gente vem de uma crise, nós viemos de 2 anos de uma luta constante para poder nos manter, e eu acredito que isso é um benefício que foi feito, que foi trazido para uma cidade.
Nós estamos aqui trabalhando em conjunto, para que Lagoa cresça, para que Lagoa se mantenha. Então, isso eu acho que nós deveríamos levar em conta. E, então, eu acho que tudo que eu gostaria de dizer, o colega aqui já falou. E só que uma coisa que nos deixa triste é que nada é feito, nada é pensado para quem trabalha, para quem sofre, para quem leva a Lagoa nas costas, que são os trabalhadores, que são quem precisa realmente, quem precisa no invernão, 6 da tarde, 6h30, escuro, precisa ir embora, com chuva. Como é que vai trabalhar a pé? Ele vai precisar. Vocês acham realmente que uma pessoa que ganha hoje um salário de comércio vai conseguir ter esse ônus todos os meses? É uma indagação que eu deixo no ar. Então, isso me entristece. Gostaria que repensassem e que alguém de vocês, que está aí hoje nessa tribuna, se manifestasse favorável também a essas pessoas que são os nossos trabalhadores da cidade. Obrigada. Complementando, então, se tiver mais alguém que queira perguntar, nós podemos responder. São várias perguntas, questionamentos, né? Começando ali, então, pela Avenida Circular, terá faixas de 3 metros, 2 faixas, um canteiro central e provavelmente também uma pista ciclística, e a qual, né, então terá a largura certa para ideal, que o mínimo seria 2,70 pelo Código de Trânsito Brasileiro. Terá uma faixa de 3 metros, 2 faixas, né? Voltando então ao estacionamento rotativo, sobre a questão de como irá se comportar. Será uma mudança de hábitos, caso os senhores vereadores venham aprovar esses projetos, será sim uma mudança de hábitos e de comportamento, que já aconteceu em diversas cidades e que acontece em qualquer outra cidade onde já existe em funcionamento, onde existe uma grande área, onde a demanda é maior que a oferta. Sabemos que temos também estacionamentos públicos pouco utilizados e mais utilizados por aquelas pessoas que utilizam as vagas de curta duração, porque as que utilizam as vagas de longa duração, que seriam 8 horas, chegam primeiro e ocupam as melhores vagas na área central, ou seja, debaixo da sombra, enfim, ocupam as melhores vagas. Não que não seja justo, mas a forma de dividir e de ser mais democraticamente a solução encontrada e apontada em todas as cidades pelo Sistema Nacional de Trânsito é então a implantação do estacionamento rotativo para a democratização do espaço público, para que as vagas sejam utilizadas da mesma medida por todos os usuários, não apenas os trabalhadores do comércio, mas aqueles também que vêm comprar, os clientes que vêm comprar no comércio, assim também como os que utilizam as instituições e também os serviços públicos oferecidos na área central. A minha colocação não é exatamente uma pergunta, mas eu concordo com o estacionamento público rotativo, mas acompanhado, como tu já colocou, do transporte público urbano e da guarda municipal, para fiscalizar o trânsito. Eu acho que é uma questão de conscientização do próprio motorista. Cidades grandes têm e funcionam. Eu morei 2 anos quase em Santa Catarina, morava numa cidade um pouco maior que Lagoa Vermelha, 50 mil habitantes, e o pessoal anda muito de bicicleta. Lá tu vê muita bicicleta, aqui quase não vê bicicleta. Lá tu vê, eu trabalhava, era almoxarife na VEG, tinha um dos diretores da VEG, não é um funcionário como eu, como outro qualquer, um diretor da VEG, que morava em Guaramirim, trabalhava em Jaraguá, ia todo dia de transporte público, um cara que ganha hoje 20 mil reais. Então não tem porquê um trabalhador que ganha 1.800 querer trabalhar de carro. Eu, particularmente, venho trabalhar quase todo dia a pé. Uso o carro só quando eu tenho que ir para o centro fazer alguma coisa. Então eu acho que é uma questão de conscientização. Todo mundo sabe, tem gente que mora 3, 4 quadras do trabalho e vai de carro trabalhar, ocupando uma vaga que podia ser ocupada por um cliente de uma loja, que vai lá comprar um produto. Daqui a pouco eu vou preciso comprar um produto numa determinada loja e acabo não comprando ali porque não tem onde estacionar o carro. Eu vou procurar uma vaga em outro lugar e essa loja acaba perdendo o cliente porque eu vou comprar em outra loja. Então, eu acho que isso passa por uma questão de conscientização do próprio usuário do trânsito, no caso, o trabalhador.
Complementando, então, essas vagas utilizadas hoje, muitos também moradores dos prédios, pela dificuldade de estacionar dentro dos prédios, que tem hoje muitos prédios na área central, e muitos moradores que moram nas avenidas e que tiram os seus carros e depois, para não estacionar durante o dia, está tirando e colocando no estacionamento que tem no seu prédio, acabam utilizando as vagas na área central. É claro que é uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, e que os senhores vereadores devem avaliar. Eu acredito um dos projetos mais importantes, como foi mencionado ontem aqui, e devem avaliar se é o momento de darmos esse passo tão importante para a evolução da mobilidade urbana em nosso município. Com certeza irá causar transtornos, irá causar muitas reclamações, mas reclamações nós já temos desde que começamos a trabalhar no Departamento Municipal de Trânsito. Nós ouvimos todo dia, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que melhorar a situação. E a solução apontada para a solução de diversos problemas, não é somente a falta de vagas, mas para a ordenação na área central, começaria então pela criação do estacionamento rotativo e agentes de trânsito também. Só um pouquinho, vereador Gabriel. Eu acho que é bom a gente estabelecer um tempo, né? No máximo uns 3 minutos, para a gente não prolongar muito e não... Pode Tá, ser. beleza? Obrigado. Pode ser. Vereadora Marina, presidente da comissão, muito boa noite aos meus colegas vereadores e principalmente a vocês que se fazem presente hoje no nosso plenário. Acredito que para todos nós, vereadores, é um motivo de muito orgulho e respeito também no momento decisivo de um projeto muito importante. E como presidente do Legislativo desse ano, eu quero manifestar que é um processo que a gente precisa ouvir vocês, principalmente, para a gente ter uma certeza do que fazer no futuro. É muito importante. Respeitando muito todos que estão presentes aqui, eu esperava que a gente pudesse ter muito mais pessoas. Acho que muitas entidades que também têm uma relevância grande não se fizeram presente e que poderiam também contribuir bastante. E vejam só a importância de que a gente está falando. O maior sentido de uma cidade é o comércio. O maior sentido de uma cidade é quem fomenta o comércio. Nós temos uma situação delicada que está aumentando no nosso município. E aqui quero deixar uma pergunta a ti, Gisele. Existe a possibilidade de diminuir o espaço de cobrança do transporte coletivo? Por exemplo, deixar somente na Avenida Afonso Pena, do estacionamento rotativo, corrigindo. É possível deixar somente na faixa das praças e deixar de fora as transversais da avenida e a Avenida Benjamin Constant, como um projeto piloto de experiência? Muito obrigado. Então, voltando, eu gostaria que o Viego me ajudasse, então. O Plano de Mobilidade Urbana contemplou o estacionamento rotativo na página número 20, slide número 20, a qual existe, então, uma classificação de 3 conjuntos de áreas. Então, uma seria na Avenida Afonso Pena, na Avenida Afonso Pena, nas áreas do Canteiro, a segunda em toda a Avenida Afonso Pena, e em terceiro lugar, uma Avenida Benjamin Constant e a rua paralela também a Nível Castelano e as suas transversais. Por que se propõe, então, a criação? Claro que será debatido, é uma questão bem que pode ser levado. O prefeito Gustavo Bonotto está de regresso de uma importante reunião da cidade de Porto Alegre. Ele gostaria de estar aqui presente, não pode estar. Se ele chegar a tempo, ele vai estar presente, mas é possível, sim, ser considerado essa questão. O que acontece em outra cidade é que acaba a gente restringindo, ou então
colocando estacionamento pago na Avenida Afonso Pena, os veículos ou os utilizadores das vagas hoje da avenida principal estarão ocupando o comércio, a frente do comércio, das transversais e das avenidas paralelas que nós temos. Então, possivelmente, mais tarde, o comércio irá reclamar e querer que se implante nesses locais. É o que acontece em todas as cidades onde foi implantado o estacionamento rotativo, que acaba empurrando para outra área essas vagas utilizadas. E quanto aos servidores, já respondendo também a pergunta antes, seria uma forma também de fomentar novas modais de transporte. Não somente o transporte coletivo, mas temos também, poderemos com uma taxa de ocupação menor, ou de 50%, a qual se prevê a Avenida Afonso Pena, pode ser também criado, hoje não existe nem a possibilidade de pensar, mas sim a criação, a expansão da via ciclística, fomentando novos modais de transporte. E também acreditamos que no futuro temos ali uma evolução de 500, 600 veículos por ano a mais inserido em nossas ruas. É o que aponta os dados do Detran. Ou seja, em 2 anos, nós temos 1.000 veículos a mais circulando em nossas vias. E todo esse conjunto, com as 3 avenidas, tem a oferta de 1.000 vagas. Ou seja, seriam em 2 anos já preenchidas, né, se fosse o caso. Então, nós temos que pensar no futuro também. Presidente Marina, internautas, plateia, boa noite. Com certeza, nós estamos diante de um projeto que é um dos mais importantes que nós estamos tratando nos últimos anos aqui em Lagoa Vermelha. A Dilma relatava ali, e eu concordo plenamente com ela, mas talvez você não tenha acompanhado a sessão de ontem, quando eu coloquei essa preocupação. Nós não temos em Lagoa Vermelha hoje nenhum transporte coletivo eficiente. Não temos um transporte eficiente para os trabalhadores da área industrial. Por quê? Porque todos os dias nós recebemos denúncias e reclamações de ônibus lotados, ou seja, 10 ou 15 trabalhadores em pé. Como é que funciona esse transporte coletivo hoje em Lagoa? É uma concessão precária. A prefeitura não consegue ou não faz a fiscalização desse transporte. Então, nós já começarmos, e já vou adiantar para vocês, esse é um projeto que eu ainda estou em dúvida, e nós estamos aqui para ouvir vocês. Nós já vamos começar cobrando, e essa é a saída. Nós queremos mais essa cobrança do município interferindo nas nossas vidas. Nós queremos isso para nós agora, nós estamos preparados para isso. E depois que for aprovado esse projeto, casualmente se for aprovado aqui nessa casa, vão ser chamados os vereadores para tratar de tarifas, de como vai ser as cobranças, para onde que vai ser aplicado esse dinheiro, ou simplesmente nós vamos aprovar e depois o executivo vai decidir tudo, como decidiu de fazer os canteiros na Avenida Circular, que hoje está dando uma grande polêmica, e não foi escutar os moradores. Então, tudo isso nós vamos ter que pensar com calma, mas eu, sinceramente, acredito que nós não estamos preparados para receber estacionamento rotativo sem ter um transporte coletivo que funcione e que atenda às expectativas, principalmente dos trabalhadores do comércio. Obrigado. Esclarecendo, então, vereador Arvaldo, nós hoje não temos transporte coletivo em nosso município. O que existe há muitos anos é um transporte por fretamento para a área industrial, ou seja, são um transporte fretado. E o que ocorre, conversando com a empresa então que presta esse serviço às empresas, seria que eles teriam, em um certo tempo, houve 13 veículos, 13 ônibus, né, que conduziam os trabalhadores até as áreas industriais, e hoje está reduzido a 5 ou 6. Por quê? A maioria dos funcionários daqueles locais utilizam
os seus veículos próprios para se deslocar. Ou seja, eles optaram por ir de carro, pela comodidade, de não ter que esperar o ônibus. O transporte coletivo é deficiente em várias cidades, e por isso que em 2000, na antiga gestão até, inclusive, foi feita a lei, foi aprovada a lei nesta Câmara para o funcionamento do transporte coletivo, e não foi licitado, nem naquele momento, nem até hoje, porque, se for licitado, ele precisa ser funcional. O Tribunal de Contas apontou alguns parâmetros que não é funcional, reduzindo, então, a taxa de usuários, que no plano de mobilidade era muito maior, baixou no estudo segundo que fizemos para a ocupação total dos ônibus, né? Se prevendo já, se botar o transporte hoje, 40 pessoas utilizando todos, são 3 linhas, né? Que nós até temos dentro desse estudo, e não passamos aqui, mas temos já um estudo aprovado já, que é de 3 linhas, mas não contemplaria a totalidade neste momento. Talvez com a implantação do estacionamento rotativo, sim, seria eficaz um transporte coletivo. A plateia tem mais uma pergunta. Pode continuar ali, Gisele. Uma pergunta seguinte. Vai ser implantado em seguida esse pagamento rotativo aí? Então, sendo aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo entendimento dos senhores vereadores, ainda vai levar um certo período de meses, né? Porque temos outros projetos comutados, aqui em andamento também na Câmara de Vereadores, que é da reestruturação do Departamento Municipal de Trânsito. Possivelmente, esse projeto do departamento, que vai ser a criação dos agentes, seja o mais demorado de todos, mas porque precisam passar ainda por um concurso público e também por um curso que tem uma duração de 200 horas. Não precisa ser a totalização dessas horas para estar atuando, mas demora em torno de 6 meses, no mínimo, para a gente ter essa implantação. Mas vai ter um período de carência ou não? O período de carência é o que é normal e comum em todos os outros funcionamentos de estacionamento rotativo, que seria de 5 minutos. É claro que hoje nós temos aí a possibilidade, e se for licitado, do desejo da administração municipal, do prefeito Gustavo Bonotto, que seja feito através do novo sistema de licitação, onde as empresas apresentarão a melhor proposta, o melhor funcionamento com a melhor tecnologia, com mais monitores, e quanto mais monitores nas ruas, é mais segurança para o comércio, enfim, para a segurança de todo o funcionamento do sistema, e também para a eficácia do sistema rotativo. Isso aí. Sim. Provavelmente teria, sim, uma adequação de 1 mês, provavelmente, nesse período. Só? Muito obrigado. Eu tinha mais uma pergunta, mas o companheiro aqui me respondeu, e o vereador lá também, com a minha dúvida, anteciparam. Obrigado. Mais uma vez, com todo o respeito ao trabalho, ao empenho e ao estudo que tem sido feito, não é de hoje, então há de ser respeitado e admirado, é pelo melhor. Todavia, eu vou fazer uma pergunta. Quantos carros nesse projeto, quantos estacionamentos tem? Vocês têm esse número? 1.000 e quantos? 1.000 vagas, é uma média de 1.000 vagas nessas 3 ruas com as suas transversais. 1.000 vezes 2 são 2.000 por hora. Na Avenida Afonso Pena... 2.000 por hora, em 8 horas, nós temos 16.000. É 30 dias por mês, vai ser cobrado, ou de segunda a Horário sábado? comercial. Horário, e no fim de semana, então, não. Vamos fazer a conta sobre 20. Vamos fazer conta só 8 horas por dia. 8 horas por dia. Menos até. São 16.000 por dia. Vamos começar a conta de novo. 2.000 por hora, 16.000 por dia, vezes 20, 320.000 por mês, certo? Vai ser extraído da população esse dinheiro. Opção, a gente está aqui para dar opção. Uma campanha massiva de conscientização da população. Deixa o carro mais afastado, caminha 2 quadras a pé. Vai para o serviço, vão em 2, se combinem.
o transporte solidário entre dois, Lagoa tem a avenida, eu particularmente ando o dia inteiro em Lagoa, por isso que vai me doer no meu bolso, por isso que eu estou aqui também. Eu não vejo dificuldade para estacionar. Você dá 2 voltas, você estaciona numa transversal, caminha uma quadra a mais, caminha uma quadra a menos. Eu acho que é isso que os vereadores têm que observar, que vai sangrar da população 16 mil por dia, vai tirar de Pedro, de Paulo, de João, não importa quem seja, é da gente, vai sair do nosso bolso. E quem vai gerir isso com toda a experiência vai ser o executivo, pelo que eu entendo. Foi eleito para isso. Mas eu acho que o executivo tem que direcionar a energia, no meu ponto de vista, com todo o respeito, para fazer campanha de conscientização, de andar de bicicleta, de melhorar, de ouvir o exemplo de novo da circular. Ali vai dar problema, a população ali está se mobilizando, vai ter ação judicial, ali já tem gente ali que não pode sair da garagem, está na legislação, mas por que a gente vai se apertar num lugar que é folgado? Né, o canteiro um pouquinho mais estreito, então, nem gregos nem troianos, um espaço para manobrabilidade. É um exemplo que eu estou dando. No meu ponto de vista, eu vou deixar firme a minha posição. Não queria usar o termo caça-níquel, mas vai acabar sendo um caça-níquel, porque vai sangrar nós com a avenida dos 4 espaços para estacionar. Eu duvido que alguém ficou mais de 5 minutos esperando, deu uma voltinha a mais, gastou meio litro de gasolina, mas é mais barato meio litro de gasolina, que você, porventura, gasta, que tem que fazer 4 quilômetros para gastar meio litro de gasolina na cidade, para achar um estacionamento ou deixar mais longe, do que todo dia ali que você tem que ir no Banco do Brasil, no Sicredi e mais um outro comércio, é R$4, R$5, R$8 por dia, vai doer no bolso no final do mês, no final do ano, só somar. Muito obrigado, com todo o respeito, então, mas eu sou contra. Certo. Boa noite a todos. Isso aí que o colega falou aí. Eu acho que se ficar 2 dias sem vir de carro pro centro, paga esse estacionamento. Só 2 dias. E outra coisa, eu trabalho no trânsito, os caras metem por cima, não respeitam e tiram um carro de dentro da garagem de casa para botar no estacionamento. Eu acho que se sentir não quero que cobre do povo assim uma coisa injusta. Só que se sentir no bolso, daí respeita. Agora, conscientização, isso aí não existe. Estou trabalhando e vejo todo dia. Não existe isso aí. Se eu vim 2 dias de a pé de casa para o meu serviço, eu pago o estacionamento tranquilo. Então, a minha comodidade seria estacionar na frente do local onde eu trabalho, né? Poder deixar ali o período de longa duração, 8 horas, e essa é a visão quase de todos, né? E falar em educação, fazer um folder, tentando a educação para ocuparem primeiro as vagas de estacionamento público, a quais estão disponíveis, e também vamos disponibilizar mais ainda, como é o caso daquele terreno ao lado da Caixa, que foi questionado ontem, né? E também outros terrenos que estão sendo disponibilizados aqui, nessa direção aqui da Avenida Afonso Pena, onde temos várias ofertas de terrenos para estacionamento público, onde os servidores, onde os funcionários do seu comércio poderão deixar os seus veículos e também fazer 2 quadras a pé, sem pagar o estacionamento. Boa noite a todos. Senhora Presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa Casa Legislativa pela iniciativa de realizar um evento como esse, para que a população tenha condições de se manifestar sobre essa questão que é tão interessante, quer dizer, atinge grande parte da população, né? Nós temos que ter, ao abordarmos a questão do estacionamento rotativo pago, como é proposto, uma questão clara que existe. A população que usa boa parte desse sistema é uma população de trabalhadores do comércio, de trabalhadores dos serviços, enfim, e que vão ser onerados com esse gasto diariamente, se puderem estacionar um período superior a 1 hora.
O que o município tem que oferecer à população, em primeiro lugar, é um sistema de transporte coletivo. Seja ele de ônibus, seja ele de lotação, mas ele tem que existir, para depois você poder apresentar para a população a obrigação dela pagar para estacionar na via pública. Os senhores analisem bem que pela conta feita aqui, essa é a conta correta, são 4 milhões de reais de arrecadação por ano. Mas não é só isso. Esse sistema, pelo que eu imagino, tenha alguma despesa também para o poder público, de fiscalização, de acompanhamento. Isso não baixa de 5 milhões por ano. Então, eu acho que já se apresentou uma vez, inclusive no final do mandato do prefeito Getúlio, o projeto de transporte coletivo para a Câmara. Não se viabilizou, não chegou a ser efetivado, mas eu acho que o município precisa pensar de forma muito responsável sobre isso. Não é você... pelo que eu tenho conhecimento, são cerca de 160 municípios do Estado que têm o sistema de transporte coletivo. Apenas 160 municípios dos 497. Mas Lagoa já tem 30 mil habitantes. Municípios da faixa de Lagoa Vermelha, Dom Pedrito, Pedro Osório, têm um sistema de transporte coletivo. Aqui perto, nós temos Vacaria, é o dobro da nossa população. Eles implantaram o sistema de estacionamento rotativo, mas primeiro implantaram o transporte coletivo. Então, eu acho que é só uma questão de uma reflexão profunda, quer dizer, que haja também, no se implanta esse sistema inicialmente de forma gratuita, como fez o município de Feliz, que implantou recentemente. Enfim, tempo esgotado, muito obrigado. Então, como eu já respondi anteriormente a respeito do funcionamento do transporte coletivo, muitas vezes é preciso forçar uma situação para que se torne eficaz o funcionamento do transporte coletivo, não somente o transporte coletivo, mas novos modais de transporte, novas formas de deslocamento. Se não houver a viabilidade do funcionamento de licitação, não se apresentar uma licitação, o transporte, alguém querendo encarar o transporte coletivo no nosso município, nós temos outras opções também, que é o táxi lotação, né, que já está prevista em lei de táxi. Não existe uma concessão ainda, estamos tentando fazer uma para o transporte do interior, no momento, mas acredito que funcionaria ao mesmo molde quase do transporte coletivo, porém não seria apenas de uma empresa, mas sim de vários concessionários que teriam um itinerário praticamente como o mesmo funcionamento do transporte coletivo. É uma outra opção, caso não haja interesse na licitação do transporte coletivo. Gesiel, tu havia informado que tinha uma licitação em andamento sobre o transporte coletivo, mas o tribunal houve alguns apontamentos e foi retirada essa licitação. Há uma previsão para uma nova abertura da licitação? Já tem data definida? Sim, nós estamos esperando o novo estudo que vai definir, então, com uma nova metodologia, um número aproximado de usuários desse transporte. É claro que isso aí depende do estacionamento rotativo, porque se tiver estacionamento rotativo, vai ser uma quantidade de usuários. Se não tiver o estacionamento rotativo, provavelmente que não chegue a um número que seja funcional o transporte coletivo. Isso é no momento, né? No momento atual. Tudo pode se mudar. Sim. Com a palavra o vereador João Barbudo. Boa noite aos senhores vereadores, plateia que está presente aqui. Eu gostaria de perguntar o destino desse dinheiro que vai ser arrecadado do estacionamento rotativo. Então, uma parte vai ficar com a empresa concessionária desse serviço, né? E nessa concessão, nessa licitação de concessão, a empresa, provavelmente, quem ganhará a licitação é aquela empresa que apresentar o maior retorno ao município. Isso seria aplicado também na criação de agentes de trânsito, no funcionamento de agentes de trânsito,
e também de funcionalidades de melhorias do fluxo de trânsito e da sinalização em nosso município. Muito bem. Eu louvo a iniciativa do Poder Executivo ter colocado o estacionamento em terrenos que não estão ocupados. E eu vejo, às vezes, sobrando muitas vagas nesses espaços. Então, acho que o poder público tem que ir atrás de mais terreno, de abrir espaços maiores para estacionamento, porque eu não sou de acordo de cobrança de estacionamento. E eu, quando era vereador aqui, se não me falha a memória, em 2009, eu trouxe essa discussão para a Câmara e fui julgado pelo povo como uma pessoa que estava querendo tirar recursos da população para o Executivo, né? Em que ano? Eu não me lembro se foi, o Pomate deve me ajudar aí, se foi 2009 ou 2010. E sabe, foi muito mal compreendido nessa época. Então eu vejo esse assunto agora, mas a minha colocação naquela época era para que fosse estudado o trânsito de Lagoa Vermelha, que já estava se tornando naquela época muito acumulado, né? Que fosse feito um estudo. E eu fui mal entendido. Então acho que agora está na hora de abrir caminho para estacionamento, mas não cobrado. Muito obrigado. Muito bem. Lembrando que de lá para cá, então, nós teremos, com os dados do Detran, aproximadamente mais de 6 mil veículos daquela época para agora circulando em nossas vias. 6 mil veículos para uma oferta de 1.000 vagas, a qual a administração está apontando através dos estudos na área central. Mudou muita coisa de lá para cá. E os estacionamento rotativo, os estacionamentos públicos, aliás, que estão disponíveis na cidade, que seriam fomentados para ser utilizado para quem utiliza as vagas de longa duração, ou seja, os funcionários que utilizam 8 horas por dia, não estão sendo ocupados por eles. Não estão sendo ocupados por aqueles que utilizam vagas de curtas durações para usufruir dos funcionamentos do comércio, ou seja, das instituições e dos serviços oferecidos na área central. Então, muitas vezes, como eu falei, é preciso forçar uma situação. Não quero propor ou definir o voto de vocês aqui, apenas que entendam a nossa situação, se é entendimento que seja o momento agora de nós darmos esse passo ou não, mas que os senhores pensem com muito carinho se é o momento ou não. Vereador Pomate. Presidenta Marina, colegas vereadores, assistência, obrigado por terem vindo. Foi tão divulgada essa audiência, a gente esperava que viesse mais gente, mas os que estão aqui, com certeza, nós vamos estudar a opinião de vocês. Eu gostaria que aquele microfone, como mera decoração que está lá na minha bancada, funcionasse para mim poder fazer a pergunta de lá e o Gesiel me responder. Porque eu tenho 3 perguntas para fazer, cada uma que eu fazer eu vou ter que sair da tribuna para ele vir me responder. Então nós temos ali uns aparelhos que é um aparelho decorativo. Gesiel, as vagas a serem demarcadas na Avenida Afonso Pena, na Benjamin, seriam os 2 lados ou só os canteiros centrais e aqui em frente às lojas ficaria sem a demarcação para vaga paga? Todos. Vai ficar gravada a resposta dele? Não, né? No microfone. Por isso que eu queria que aqueles funcionassem. Então, pessoal, só um momentinho. Só o Gesiel responder a pergunta do vereador Pomate. A pergunta foi se fosse
todas as vagas disponíveis nessas ruas, né? Isso, seria demarcada o paralelo aqui, em frente às lojas e nos canteiros centrais. Tem uma área ali, né, que delimita da rua André da Rocha até a rua Bento Gonçalves, né, na Avenida Benjamin Constant e na rua Nívio Castelano. E na Avenida Afonso Pena ela seguiria até mais uma quadra em frente ao Cotrijal. Mas os dois lados da rua. Os dois lados. E a Afonso Pena, os canteiros centrais também. Também. Esse é o que prevê o plano de mobilidade na sua totalidade, porque de uma forma ou de outra, mais tarde acabaria empurrando esse funcionamento e requerendo os comércios desses estabelecimentos o funcionamento também nessas ruas. Tá, a minha segunda pergunta. Vai haver a criação de vagas ou concurso para agentes de trânsito ou guardas municipais? Vai haver, se for aprovado. Se for aprovado, sim. Não teria a possibilidade de haver, sem cobrança para a população, o rodízio de placas, onde esses agentes de trânsito fiscalizariam, por exemplo, a placa com final 1 rodaria na segunda-feira, a placa de final 2 rodaria na terça-feira, 1 e 2, e assim sucessivamente. Então, é uma questão de conscientização, que você falou, onde as pessoas saberiam, o meu carro hoje é de placa final 1, eu não posso rodar na segunda-feira no município de Lagoa Vermelha. Eu não posso estacionar nessas vagas delimitadas, sem cobrança nenhuma, sem oneração para a população. Então, eu acredito que esse rodízio de placas viria de encontro com o que nós estamos procurando, que é a abertura de vaga nessas principais ruas do nosso município, mas sem onerar a população. E sim, nós tendo esses agentes de trânsito ou guardas municipais, que eu não sei que vai ser criado, mas eu sugiro também que seja estudada essa possibilidade do rodízio de placas, porque já existe em alguns municípios isso. Aí você sabe, meu carro hoje com placa final 2, eu não posso rodar segunda-feira, eu não posso rodar assim. Eu não posso estacionar nesse local. Então, eu gostaria que fosse estudado isso também, Gisele, que eu acho que é importante, não onera, e eu acho que vai normalizar também um pouco o trânsito, porque você sabe, né? Minha placa é 5 e eu não vou poder estacionar nesse dia, nesses locais. Então, acho que é uma pergunta também que eu quero fazer, se é possível de colocar esse estudo também junto no estacionamento rotativo. Então, é uma possibilidade, nada pode ser descartado, né, sendo aprovado ou não aqui. Provavelmente vamos buscar outras formas de se organizar o trânsito. Sendo essa possibilidade também, provavelmente tem que estar consciente, né, que as pessoas que utilizarem esse rodízio fora da sua placa, né, fora do seu dia, poderão ser honoradas e serão honoradas se tiver uma fiscalização eficaz. Para isso acontecer, precisa ter uma fiscalização eficaz. E serão multados, né, uma infração de trânsito em torno de R$190, aquela pessoa que provavelmente estacionar indevidamente. O brasileiro é assim, infelizmente é só ardendo no bolso para ter a conscientização. E eu não vejo também, de forma nenhuma, o estacionamento rotativo pago funcionar sem o coletivo urbano. Então, eu acredito que um tem que andar casado com o outro, porque se nós colocar o estacionamento rotativo pago e nós não oferecer transporte para essas pessoas, porque seu carro fica em casa, eu acho que ele não vai funcionar. Acho não, eu tenho certeza, porque onde tem hoje o pago é porque tem o coletivo urbano. E eu acho que é uma opção que a gente vai dar para a população, né, a ter eu não sei quanto que vai ser o valor da passagem, mas acredito que não seja tão barato, e espero que apareça alguém nessa licitação para que a nossa cidade comece a ter. Eu não acredito, digo para vocês aqui que a nossa cidade só tenha 28 mil habitantes, nós temos 12 mil moradias. É impossível que nós só tenhamos. Eu duvido desse censo que foi feito, porque com 12 mil moradias são 2 por residência. Nós temos muito mais, tem residência com 5, 6, com 3, 4. Então, eu acho que a nossa cidade teria muito mais recursos e receberia muito mais dinheiro se nós tivéssemos esse censo, e aí sim, talvez apareça alguém que queira pôr esse coletivo urbano para nós aqui. Mas veja essa tua alternativa com vans, eu acho que ela é boa, é viável, e aí pode aparecer alguém do município aqui. Muito obrigado.
obrigado. É o entendimento da administração municipal que haja o transporte coletivo ou táxi lotação em funcionamento com estacionamento rotativo. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, que se não funcionar o transporte coletivo, nós vamos conceder, então, concessão para microvans, micro-ônibus, ônibus, táxi, lotação para esses itinerários do transporte coletivo. Vereadora Presidenta, eu sei que eu acho que a gente não pode fazer mais do que uma audiência pública, não sei se isso permite, mas eu gostaria que vocês que vieram aqui hoje, vocês também coloquem em votação aí, presidente, se eles acham que nós temos que fazer mais uma audiência, que haja mais discussão, entendeu? Eu acho que é pertinente isso, é uma coisa que eu falei na sessão, essa Câmara vai ficar marcada na paleta pelo bem ou pelo mal, entendeu? Pode falar, César. Perdão, só para pegar o teu gancho, Pomate, e verificar uma coisa que me veio aqui na cabeça, a tua ideia pode ser a semente da solução. Por quê? Se você ver, nós temos número de 0 a 10, Sim. ou de 0 a 9, certo? São 10 números. E pegar 5 dias da semana. É só uma. Aqui é para ter ideia, como tu mesmo disse. Exatamente. E cada dia da semana, 2 números, não puder estacionar só nos canteiros central, mas eu te garanto. Pode, lógico, depois ir mais a fundo e fazer uma análise, está resolvido, pelo menos, a questão são do 5 centro. dias de 0 a 9. A 9 São 5 perfeito. dias da semana. E aí você tem, aí vai do estudo mais aprofundado, os canteiros do centro e um pedaço da Benjamin. Como é que se faz? Uma placa fixa, mas que possa sair, que você fixe o número 0 e 1. Hoje não pode. 0 e 1x, não pode estacionar nesse trecho. Está resolvido. Não vai custar aí, perdão do termo, são 3.800.000 sai da população por ano com esses estacionamentos aí, é de cada pessoa aí, no mínimo 3.600 por ano, 3.800 por ano. O sujeito que tem o comércio quer ir de carro. Pô, eu trabalhei para me dar direito de ter um carro. Eu quero usar o meu carro. Direito, nós somos livres, nós pagamos PVA, nós pagamos ISSQN, nós pagamos a varada de bombeiro, nós pagamos todos os impostos. Por que não vamos poder usar? Daí vamos só ter consciência de naqueles dias não usar, de compartilhar com os outros. Então eu acho que é bem melhor do que ter que ter mais esse gasto. É conscientização mesmo. Então, como eu estava falando, eu não vejo como funcionar o estacionamento rotativo pago sem o coletivo urbano. Então já pode saber que eu sou favorável aos projetos se os dois andarem juntos. Eu acho que um tem que andar do lado do outro, caso contrário, fica complicado. E eu gostaria que a senhora colocasse em votação e que vocês decidam aqui. Hoje nós estamos aqui para ouvir vocês. Se vocês acharem que tem que ter mais discussão, que hoje não foi o suficiente, eu estou de acordo que haja outras reuniões, outra audiência pública. Por mim não tem problema nenhum, Gisele. Contanto, nós queremos que a população venha e coloque sua opinião aqui, igual estão colocando hoje lá na Avenida Circular. Porque lá também não houve estudo, não houve consulta às populações. Mas é sobre trânsito também, vereador. Lá também é o trânsito. Sim, se nós formos implantar o coletivo urbano, lá fica difícil. Mas eu entendo que a cidade tem que se modernizar, mas tem que haver isso aqui, consulta da população. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Ranieri. Boa noite aos colegas, boa noite, Gesiel, boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário e em suas casas. Eu inicialmente quero dizer que sou entusiasta da discussão. Acho que esse exercício de prós e de contras ele é salutar para que a gente tome uma decisão. Especialmente no meu caso, que ainda estou indeciso. Eu ainda não sei como dar meu voto aqui na Câmara, se favorável ou contra a implantação de estacionamento rotativo. Pago, como bem disse o vereador o João Vicente. Mas eu sei que um pré-requisito para que nós tenhamos o estacionamento rotativo, não há dúvida alguma, que é o transporte coletivo. Gesiel, me perdoe, não é uma crítica, mas é uma exposição de opinião. Eu acho que o município não tem que forçar nada. Se não há demanda para o transporte coletivo urbano, se ele não se sustenta por suas próprias pernas, talvez este seja um indicativo de que o transporte coletivo pago também não esteja maduro o suficiente para sua implantação.
talvez no futuro seja necessário, talvez nós não consigamos, César, fugir dessa situação. Mas talvez não seja esse ano, talvez não seja nos próximos 2 ou 3 anos, talvez seja uma discussão para ser levada mais adiante. E essa é uma situação importante. Me chamaram a atenção alguns pontos que foram levantados aqui por vocês e que a gente precisa aprofundar um pouco a discussão. A primeira delas é a arrecadação. Esses cálculos, numa perspectiva pessimista, trazem uma arrecadação mínima de R$10 mil por dia, colocando que 80%, 75% das vagas sejam utilizadas o período todo, e nós sabemos que tem horários de almoço, enfim. Mas pode chegar a R$380 mil por mês, ultrapassando 4,5 milhões em um ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí a gente para e pensa, por outro lado, que não é viável o transporte coletivo urbano, que com certeza teria um custo muito inferior do que os R$10 mil, valor mínimo a ser arrecadado pelo transporte coletivo, pelo estacionamento rotativo. Então, algumas questões, e eu venho só trazer questões, porque eu já disse, eu não tenho uma postura ainda definida, mas eu venho trazer questões para a gente tentar maturar essa discussão. A questão de tentarmos primeiro esgotarmos todas as possibilidades antes de chegarmos no estacionamento rotativo. O vereador Pomati me trouxe uma ideia pública aqui que eu acho que deve ser muito bem estudada, vereador Pomati, e talvez implementada em fase de teste, porque não teria o mesmo custo e a mesma dificuldade técnica de implantação que o próprio estacionamento rotativo e o transporte coletivo exigiriam. Então, talvez essa seja uma saída viável. A respeito da contrapartida que eu acredito que o Poder Executivo deja fornecer à nossa população antes de tentarmos o estacionamento rotativo pago. Fala-se em problemas de educação, com certeza são a base dos problemas de estacionamento. Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, desculpe. Mas os estacionamentos públicos, eles não dão condições efetivas de estacionamento. O dia que chove não dá para estacionar aqui na frente, não dá para estacionar aqui atrás com mato. A precariedade nesses serviços são muito grandes. Então, nem todos os estacionamentos públicos eles oferecem condições de estacionamento, por falta de brita, por falta de manutenção, por falta de iluminação à noite. A mesma coisa acontece em relação às paradas de ônibus, que embora não tenhamos uma concessão de transporte, as paradas de ônibus são obrigatoriedade da prefeitura, e nem isso a gente consegue dar ao nosso cidadão que hoje já utiliza de um transporte que é coletivo. São questões a ser levantadas. E por fim, são questões assim um pouco mais técnicas, mas nós não estamos aqui só discutindo sim ou não para o estacionamento coletivo, rotativo. Mas o projeto, se aprovado como está aqui por essa casa, dá um cheque em branco para a administração para, por exemplo, mudar, Gesiel, esses dados que tu trouxeste. Hoje tu fala em 1.000 vagas e em 3 avenidas, 3 ruas diferentes. O projeto diz que o prefeito pode mudar isso a qualquer momento, inclusive ampliando essas áreas, se for necessário. É o que está escrito aqui. Também fala-se na concessão de exploração dessas vagas. O vereador Ariovaldo levantou uma questão interessante, que é a concessão. Vocês estão contentes com o serviço prestado pelo cemitério municipal, que é mais uma concessão? Aquele pode ser um exemplo, porque nós teremos aqui. Vereador Ranieri, já só para finalizar. Daí. Mas são questões que têm que ser discutidas, porque eu depois sei, que a só que Câmara daí no vota, início da audiência, ela recai. A gente acordou sobre o tempo de cada um, né? Então daí eu vou ser injusta com os demais colegas que já falaram. Ela recai em cima de nós. Então, a questão da tarifa, todas essas questões, elas não podem ficar a bel prazer da administração pública definir. Isso precisa ser pactuado com a sociedade. A sociedade diz: o estacionamento vai daqui até lá, o valor não passa de tal... Enfim, e acho que explorar essas outras alternativas que estão vindo pela audiência pública seja um fato interessante, inclusive, para a gente conseguir, quem sabe, adiar a implementação desse estacionamento, se for o caso. Com a palavra, vereador Juarez. Boa noite, presidente Marina, demais colegas, e satisfação recebê-los aqui na nossa casa. E a gente acredita que esse projeto não tem pressa, nós não podemos atropelar, nós temos que construir ele. Hoje eu não tenho oposição ainda, se sou a favor ou sou contra, mas quem vai usar são os senhores, as entidades que os senhores representam. Então, para isso, a contribuição de vocês é de suma importância para nós dar um voto certo aqui, para que não aconteça um problema futuro para o trânsito de Lagoa. Então, essas discussões eu acho que são importantes e as entidades tinham que estar mais presentes aqui. Por exemplo, a professora Dilma falou lá sobre os trabalhadores.
Eu estou vendo aqui que tem bastante empresários aqui, não vi muito trabalhadores, ou sindicato dos trabalhadores. Esse pessoal que mora nos bairros distintos, eles vão ter uma facilidade para vir até o centro, para trabalhar, né? Eles vêm, porque tem o carro e tal, e deixam em locais normais aí. Agora, será que vai ter essa estrutura para eles virem com transporte coletivo de qualidade até o seu local de trabalho, né? Nós temos 2 projetos bem distintos, que no fim eles vão casar. É o transporte coletivo e o estacionamento rotativo. O transporte coletivo já foi aprovado em 2015, 2016. Deixa eu corrigir. Os 2 são juntos. Nós precisamos que eles trabalhem junto. Não tem como nós começar a tarifar o transporte, o estacionamento, se as pessoas, nós não damos oportunidade para os trabalhadores e para as outras pessoas virem até a cidade trabalhar. A nossa cidade é um pouco espalhada, então requer um investimento no transporte público maior, que eu sei que tem custo, é difícil de uma empresa se credenciar, que faz tempo que passou e não teve empresa que se cadastrou. Então nós temos que ter tempo, não precisamos votar no afogadilho, a gente só vai votar a partir do momento que nos derem o aval. Eu fiz uma pesquisa essa semana, 500 e poucas pessoas me responderam, 300 são a favor. Quer dizer, nós temos que ter a maioria, com certeza, mas assim, e o conjunto geral da sociedade de Lagoa Vermelha vai nós apedrejar ou vai bater palma para nós? Nós somos o espelho de vocês. A gente não faz nada sem que vocês joguem os interesses e os sentimentos de vocês para nós aqui. Nós temos o reflexo de vocês. Vocês jogam para cá, nós vamos discutir, que é a função da nossa casa, e a partir do momento que nós vamos tomar uma posição certa, porque é para sempre. Não podemos lá no meio do caminho, vamos acabar com o orçamento rotativo porque não deu certo. Não, tem um investimento, tem concurso, tem empresa contratada, tem uma série de sinalização em toda a avenida, né? Será que esse estacionamento, continuando aqui, ouvindo o rotativo, não vai inchar as ruas laterais dessas avenidas que são contempladas? As pessoas vão deixar de vir para trabalhar? Não. Então, vai criar um problema para as ruas similares ou secundárias a Afonso Pena e a Benjamin. Então, nós temos que trabalhar com tranquilidade. Não tem pressa. O importante é que seja um projeto redondinho que contemple a todos, sem restrição. Obrigado. Com a palavra, o vereador Josmar. Boa noite, nossa presidente Marina, demais colegas, presidente Gabriel. E boa noite aos senhores e senhoras, e agradecemos imensamente a presença de todos. É uma discussão extremamente importante, era o que gostaríamos de provocar, justamente isso. Concordo com ambas as partes, né? Confesso a vocês que particularmente não gosto de pagar. Quando vou a alguma cidade que tem estacionamento rotativo, pago, procuro uma vaga mais longe e não pago, né? Mas entendo que também tenho que respeitar aqui a questão da mobilidade, o pessoal do trânsito, onde quero fazer referência aqui ao Gesiel, ao seu João César, que estava presente, mas vejo como uma questão cultural nossa, né, que não temos pressa, como os colegas que me antecederam colocaram, nenhuma, né, nessa questão, mas que mobilidade urbana não deve ser pensada somente em ônibus e carros e veículos, né, mas sim bicicleta, como o nosso lagoense aqui nos colocou. Eu, particularmente, vou ao meu trabalho de bicicleta diariamente, só não vou em dias de chuva ou quando não posso, que o tempo não deixa. E acredito que, para mim, é uma atividade física também, que acaba fazendo, e também penso bastante no meu cliente, o produtor que vem do interior e chega ali, e eu estou ocupando uma vaga que pode ser dele num dia de chuva ou num outro dia, então acabo pensando mais nele do que em mim, e isso... No meu caso, são 5 quadras, então não me coloco no lugar de vocês. Estive conversando hoje à tarde com uma pessoa que residiu em Passo Fundo e estava me colocando o preço da passagem. Algo que eu vejo como o maior gargalo nosso nessa questão do transporte. R$ 5,70 a passagem. Então, percebam vocês, eu conheço pessoas que vêm diariamente com o seu carro, né, o trabalhador, como aqui estavam discutindo, que com 5,70 hoje, né, o litro de gasolina a 5,50, você gasta menos vindo de carro do que de ônibus. Essa pessoa, se tivesse hoje que pagar essa tarifa, não viria de transporte. Então, é um enorme desafio, por outro lado, do município subsidiar, né, o restante, e se torna oneroso. Então, eu vejo que mobilidade, nós temos que pensar aqui, tem uma representante, né, do transporte por aplicativo, Guri,
né? E vão surgir outras, gente. Vamos abrir um pouco a mente como funciona em outras cidades. Uma moto elétrica, né? Daqui a pouco as bicicletas elétricas. Eu acho que a gente também tem que pensar um pouco, ter uma visão de futuro, né? Mas, particularmente, vou discutir com meus colegas mais tempo, né? Tenho essas duas posições bem claras, né? Não gostaria de onerar o cidadão também, assim como não gosto de efetuar o pagamento, não gostaria que nenhum lagoense tivesse que pagar. Isso seria o último caso, mas que primeiramente nós teríamos que pensar nesse transporte coletivo em outras modalidades, não só um ônibus, né, uma van, mas daqui a pouco nós criarmos um subsídio para o pessoal que trabalha hoje com o transporte por aplicativo. E o pessoal começar a participar junto, ir ao trabalho em conjunto. Acho que seria também uma forma de nós pensarmos dessa maneira. Senhora Presidente, senhores vereadores, caros munícipes, eu tenho que me ausentar, então vou deixar a minha manifestação bem clara. Nós trabalhamos fora do centro. Nos deslocamos por centro diversas vezes por dia. Eu não encontro dificuldade em encontrar estacionamento. Eu encontro dificuldade em estacionar no estacionamento de idoso, que está sempre ocupado por quem não é idoso. Então nós temos que disciplinar o nosso trânsito. Tem algumas construções aqui na cidade que ocupam a frente da construção, o terreno do lado, e vão expandindo e vão deixando material que é local para estacionamento. Então, se nós disciplinarmos diversas coisas, e não vamos cometer mais um erro, que eu acho que é um erro, a ciclovia. Nós jogamos uma boa quantidade de dinheiro numa coisa que não leva nada a lugar nenhum, que está atrapalhando o estacionamento na frente dos estabelecimentos comerciais, ali na avenida, no final da nossa avenida. Então, nós temos que nos espelhar em algumas coisas que nós fizemos errada e consertar isso. E disciplinar aquilo que pode ser disciplinado. Algumas ideias foram bem colocadas aqui, como essa da placa, que eu tenho as minhas dúvidas que funcione, porque se eu tenho que vir 2, 3 vezes do centro por semana, eu só tenho um carro, então eu não vou poder estacionar, né? Então, é complicado, mas com a disciplinação do trânsito, eu tenho certeza absoluta que nós vamos resolver esse problema. Eu venho mais de uma vez por centro e não encontro dificuldade. Eu estaciono na outra quadra, na lateral, mas estaciono, né? Vejo a dificuldade de estacionar naquele local que foi reservado para o idoso. Tem muito estacionamento também para deficiente. Nós praticamente não temos ninguém com deficiência na cidade. Esses estacionamentos, invariavelmente, estão sendo utilizados por outras pessoas. Então, nós temos que fazer essa meia-culpa de olhar bem aquilo que nós estamos fazendo para não torrar mais um monte de dinheiro sem... Acho que o momento ainda não é para isso aí. Tá? Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Leodário. Mais alguém? Defender suas opiniões. Primeiro ponto de vista, a semente que o vereador Pomati colocou pode ser colocada de uma maneira experimental sem você estar amarrado a um contrato de uma concessionária que depois você vai viver sobre as regras do jogo. E é eterno, depois que for ela, rotativo, vira lei, foi sancionada por vocês, e num primeiro momento, como disse o vereador Juarez, 300 pessoas, mas sem uma devida discussão, sem um cálculo no bolso de quanto sai. E como o doutor Leodário falou, eu compartilho, eu venho várias vezes para o centro durante o dia, em N horários, não tem grande dificuldade para estacionar. Às vezes, o mais difícil é ali no entorno do hospital.
Entre o hospital e o Sicredi é o lugar mais difícil. Então eu acho que, como é a última, os senhores vereadores pensem bem direitinho, porque depois de vocês dar o canetaço, o tempo passa e a população vai sentir no bolso uma coisa que todas as avenidas, Benjamin Constant, Afonso Pena e mais a nível Castelano, o sujeito às vezes vem para o centro com o seu carro e vai ficar 2, 3 horas e o outro dia tem que vir e vai gastar. E é um gasto a mais no orçamento. Eu acho que a ideia do vereador Pomati é gasta-se o mínimo em colocar uma placa. Hoje a placa 0 e 1 não pode estacionar nos canteiros centrais. Nas laterais pode. Se eu tenho a placa 1, eu estaciono numa paralela, caminho aquele dia, eu vou ter só esse dia de sacrifício. E aí você vai ter uma fiscalização, não vai ficar amarrado a um contrato, uma concessionária, que, a bem da verdade, do meu ponto de vista, é um sangramento do dinheiro da população, 3 milhões no mínimo, 4 milhões e meio no máximo, e vai para uma empresa empreiteira que vai fazer, vai exercer, sem contar no fator, no social, a qualidade do fiscal. É 1 e 2, pegam o índio mais arrefecido, vão pro tapa, porque eu já fui mal atendido por fiscal azulzinho. Então não quero me estender demais, quero deixar só a minha opinião bem fixa. Eu acho que a ideia tem que ser aprimorada, Pomati, essa de botar uma placa e nos canteiros central, por número, no determinado dia da semana, não pode. Vai resolver. E não está tão ruim, eu acho que mais ruim está essa ciclovia que o Leodário falou lá, que a gente não vê bicicleta andando, e que vai desafogar mais ainda o trânsito. O cara vem lá do bairro, deixa ali na descida da 14 de julho, agora tem uma ciclovia ali que deixa a rua mais estreita. Eu acho que essa seria uma boa ideia. Obrigado e desculpa eu me estender. Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer tirar uma temperatura aqui da plateia, apesar de que a gente convidou bastante gente, né, todas as entidades, foi amplamente divulgado, porque esse é um projeto que requer muita discussão, para depois a gente analisar a respeito da votação, né? Dos presentes hoje aqui, quem é a favor do estacionamento rotativo pago? Só levanta a mão quem é a favor. Sim, o transporte, sim. Tá. Isso, não, só para a gente saber. Dos demais, né? Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu acho que assim, pessoal, ainda a gente está iniciando uma discussão a respeito desse projeto, né? Tem muitos questionamentos ainda. O senhor quer fazer uso da palavra, vereador? Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente. Para mim, o meu pensamento é assim, pessoal. No meu pensamento, nós tinha que ter as placas com os horários do estacionamento. Daí vamos supor, 2 horas. O cara ficou 3, 4 horas, uma multa. Daí sim, daí você consegue agilizar. Porque eu penso assim naquele trabalhador, que por mais que esteja o ônibus tem que, nem Passo Fundo, a gente vê, é de hora em hora. Mas daí você acrescenta que R$5 para você vir, 5 para você voltar, 5 para vir de novo, 5 para voltar. São R$20. Será que o empresário vai conseguir pagar esse valor que o funcionário vai gastar? E a minha preocupação também é com os lojistas, porque tem os lojistas aqui estão com dificuldade, porque muita coisa estão comprando pelo telefone. Daí você veja bem a dificuldade de, será que vão conseguir? Bota 20 pila por dia do funcionário. No mês, vamos pôr 24 dias que vão vir. R$20 vai dar R$480. Se o cara ganha 1.500, vai sobrar 1.020. Já está numa dificuldade ali. Será que vai ser bom? Então eu acho assim que nós aqui em Lagoa teria que ter um estacionamento com hora e aplicar multa pesada para quem desobedecer. Eu, no meu pensamento, que nem no Pomati questionou dos números da placa, também seria bom. Mas eu penso assim que de repente vem uma pessoa de fora e não sabe da placa. Daí chega aqui, nós íamos lá e guinchar o carro da pessoa que veio de fora. Então eu no meu pensamento que não é do Pomati, eu penso assim, um valor, aquele que tem o número da placa para aquele dia. Se o outro estacionar, um valor. Daí tu vai saber, tu quis estacionar ali, aquele valor é fixo. Agora, de repente, vem uma pessoa lá de fora, daí vem o guincho
dá um gasto, mais a multa, será que nós íamos hospedar bem as pessoas que vêm nos visitar, vêm visitar as lojas, às vezes comprar nas lojas? Então, essa é a minha questão. Muito obrigado aí. Obrigada, vereador Wilson. Mais alguém? Bom, então eu gostaria de informar, né, que o projeto permanece na Comissão de Infraestrutura. Gostaria também de dizer que, se alguém tiver alguma sugestão, pode encaminhar por escrito, ou vir até as bancadas e falar com os assessores para encaminhar na nossa comissão, né, alguma sugestão. Quantos participantes tem na audiência? A lista de presença? Sim, não, ele já assinou a lista. Tá, então são 26 pessoas, 27, se tu não assinou a lista, né? 3 são favoráveis e o restante são contrários a... Sim. Só um pouquinho, vou dar o microfone. Minha empresa é a favor do estacionamento rotativo. Por quê? Lá na farmácia a gente tem 2 vagas. Essas 2 vagas que estão lá para os clientes, uma pessoa idosa, para alguém que tem algum problema de locomoção, ela nunca está disponível. Ela sempre está ocupada por alguém que está no Banrisul, na lotérica, ou a gente teve casos de estacionar de manhã e tirar a caminhonete à noite de lá. E a gente tem que buscar a pessoa do outro lado da rua, ajudar a atravessar a rua, a gente fornece farmácia popular, a pessoa tem que ir lá buscar seu remédio, tem que assinar a notinha, ninguém pode fazer isso por ela. Então, eu acho que existe sim uma necessidade de melhorar, se for pelo estacionamento rotativo. Para nós, para a empresa que eu trabalho, tá bem difícil, gente. É bem complicado. Também me coloco no lugar como usuária do estacionamento, porque eu venho de carro todo dia. Como mãe, como dona de casa, eu tenho que largar minha filha na escola, ir para a farmácia, de meio-dia, 10 minutos ir para casa, botar ela no ônibus. Então, eu também entendo isso. Também vou me sentir prejudicada na questão financeira. Só que tem os 2 lados. Eu acho que é uma questão de se conversar e estudar melhor a situação, realmente. Obrigada. Eu, no final da minha fala de antes, eu fiz referência ao município, que eu li alguma coisa, que implantou inicialmente e tem uma discussão permanente sobre o sistema de estacionamento rotativo, mas gratuito. Okay? Não tem arrecadação. Tem fiscalização e tem, naquele sistema que o Palmate falou, ou em outro sistema, né? É uma questão de aprofundar a discussão, de encontrar o caminho. Mas gratuito, e a população vai avaliando. Quer dizer, por que não se implanta inicialmente, então, um sistema desse, de forma gratuita, bem fiscalizado, com um prazo de avaliação e depois, futuramente, numa nova, né, reavaliação do assunto, aí sim pode-se partir para um estacionamento pago. Né? Mas o município de Feliz, por exemplo, que é um modelo de desenvolvimento humano no Rio Grande do Sul, tem um sistema de estacionamento rotativo gratuito. Tá? Era só essa observação. Obrigada. Obrigado.
Tá, quem é a favor, então? Quem é contrário? Contrário. Não adianta a gente, na verdade, ficar anotando isso, quem é a favor ou contra. Vereador Maninho, então. Boa noite, presidente da comissão, presidente Gabriel, colegas, imprensa, plateia que nos acompanha. Fico feliz de quase estar lotado, mas queria que mais gente viesse. Eu acho que é um começo de uma discussão que a gente não tem que atropelar mesmo. Eu acho que nós temos que chegar num denominador comum. O estacionamento rotativo, desde o primeiro momento que o executivo chegou até nós, era visto que ia ter esse debate. Muitas pessoas iam ser favoráveis, muitas pessoas iam ser contrárias. Primeiramente, eu acho que parte um pouco de nós, da nossa educação no trânsito. Que eu vejo que hoje, me desculpe, mas os lagoenses no trânsito é complicado. Eu acho que de 10 motoristas, uns eu não sei como é que renova a carteira. Sinceramente. As pessoas estão parando numa parada ali, não ligam. Esses dias eu estava passando aqui, numa faixa, vindo, que a senhora estava vindo, cheguei, liguei o meu alerta, o cara do lado não parou, quase atropelou a senhora. Então, eu acho que essa educação no trânsito teria que ter sido há muito tempo, não é de agora. Pense bem os dados que o Gisiel trouxe para nós hoje. É preocupante, é o nosso futuro. Eu acredito que se nós não chegarmos no denominador comum e não dar o primeiro passo, o que vai ser daqui a uns anos? Como é que vai ser os nossos filhos? Daqui a uns dias nós vamos ter mais carro que pessoas dentro do nosso município. Então, eu acredito que o debate é válido. Eu acho que a gente não tem que atropelar, a gente tem que debater, acho que nós temos que ter mais audiência pública, a gente tem que ter o prefeito aqui, pessoal do executivo, explicar melhor. Eu acho que a democracia é isso. É que nem eu hoje estou em dúvida também. Acho que quase todos os nossos colegas, acho que não tem um colega que seja hoje favorável ou contrário ao projeto. Eu não vou dizer para vocês que eu sou totalmente favorável ou totalmente ao contrário. Não sou, eu estou muito indeciso. Então, esse diálogo que está tendo aqui, eu fiquei captando várias coisas que foi. Só que as pessoas também estão vendo muito o seu lado, eu acredito. Nós temos que também ver o lado das pessoas. É que nem ela falou ali a respeito da farmácia. É a educação, que nem o senhor falou lá do lugar do idoso. Então, eu acredito que, primeiramente, nós teríamos que ver, de alguma forma, junto com o executivo, para nós botar alguns fiscais nas nossas avenidas e multar essas pessoas. Eu acho que o primeiro passo é isso. Eu acho que é que nem o vereador Pomate falou, quando começar a arder no bolso, eu acredito que as pessoas mudam. E o brasileiro é assim, nós somos assim. Eu acredito que todos nós somos assim. Então, vamos continuar debatendo. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Eu entendo que não é o caso de votar sim ou não. O que eu acho que deve votar, se for o caso, votar em votação, se deve haver outra reunião ou não, para se discutir mais. Eu sou da opinião que se faça outra oportunidade, talvez que venha até mais gente aqui. É a minha opinião. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Eu sou favorável ao estacionamento rotativo, mas é claro que ele precisa de ter muita mais discussão e talvez alguma outra alternativa, porque ele só vai funcionar de fato se ele vier casado com transporte público de qualidade e com fiscalização, senão não funciona. E se nós for olhar para o centro hoje, a maioria do pessoal que estaciona ali rouba a vaga dos clientes, que às vezes os lojistas reclamam. Quem quer é o próprio empresário, que vem trabalhar de cara, deixa o carro estacionado o dia todo, e os funcionários. Então, eu venho no centro, eu tenho dificuldade às vezes, de arrumar vaga, porque a maioria das vagas estão ocupadas pelos lojistas e pelos funcionários. E aí o cliente tem que estacionar lá 3, 4, 5 quadras longe e voltar a pé. Então, quer dizer, tem que reservar a vaga para quê? No centro.
para o cliente ou para os funcionários e os empresários? Então, eu acho que a conscientização tem que começar por aí. Mais alguém, pessoal? Eu gostaria de agradecer, então, a presença, dizer que isso aí é apenas a primeira discussão desse projeto, né? Ele tem uma discussão bem ampla, né? Vários questionamentos ainda precisam ser esclarecidos, e a gente também pede que o pessoal que tenha sugestões que encaminhe para nós, a nossa comissão, encaminhe nas bancadas, para a gente analisar, talvez fazer uma próxima audiência pública, né? E agradecer a presença de vocês. A gente esperava um público um pouco maior, mas a gente agradece já a participação, e com certeza esse é o início do debate ainda do estacionamento rotativo. Ele continuará na Comissão de Infraestrutura. Muito obrigada e uma boa noite a todos.